Oi, nós vamos agora começar a estudar os autores políticos nesta aula de visões universalistas, tá? Iremos aqui trabalhar com diversos autores espalhados aí ao longo da história. Nós vamos trazer figuras do nosso tempo, como Robert Putnam, alguns que viveram no século XX, como Jean-Paul Sartre, e outros mais antigos, como John Locke. A ideia nossa é trazer para vocês visões universalistas para temas de caráter político e social, que são, sem dúvida nenhuma, os temas que versam nas provas do Enem, tá? A intenção é que vocês tenham capacidade, que é o diferencial do Saber em Debate, capacidade para que possa, na hora da redação, na hora de você pegar o tema, analisar o tema, ter 3, 4, 5, 10, 20 visões universalistas à sua cabeça, aptas a serem utilizadas dentro daquela redação. Ganhar a competência 2 e, consequentemente, ganhar a competência 3 significa conhecer estudiosos que já analisam aquele tema, que já analisavam aquele tema, e fazer com que, então, sua redação flua com muito mais facilidade. Esse é o grande diferencial do nosso projeto, hoje imitado, né, no Brasil inteiro, quando nós começamos a utilizar o mundo jurídico, o mundo sociológico, o mundo filosófico, o mundo antropológico, a cultura no geral, enfim, as disciplinas científicas ou até áreas que não são científicas, mas que trabalham com vertentes que podem ser utilizadas como argumentos, tá? A gente tem uma mistura hoje de autores, irão aparecer aqui Robert Putnam, Maquiavel, Michel Foucault, irão aparecer Locke e tantos outros autores importantes, Thomas Marshall, que povoam, portanto, o imaginário daqui do Saber em Debate, Conecta, Solta a Língua e que facilitam a capacidade de texto de vocês todos, tá bom? Vamos para o primeiro, né? O primeiro autor, então, é a figura do sociólogo norte-americano Robert Putnam. Putnam, um dos mais importantes sociólogos da atualidade, é norte-americano, ele segue uma tradição da sociologia americana que tem autores como Robert Merton, um dos mais importantes nomes da história da sociologia. Sociologia americana que começa então a definir áreas de estudo e que estabelece, no caso de Putnam, uma área específica que é a chamada área do capital social. É bom e importante sempre entender o que é a sociologia. Sociologia é uma disciplina, é uma ciência que estuda as análises sociais, tem como objeto de estudo a sociedade e que cada autor, corrente sociológica, trabalha em cima de um objeto de estudo. Esse objeto de estudo é, por exemplo, para os funcionalistas, o fato social durkheimiano, né? É para os weberianos a ação social, para os marxistas a análise econômica, né? Através das lutas sociais, da prática social. E seguindo essa linha, tá? Robert Putnam, então, inaugura uma nova linha de estudo, um objeto de estudo chamado de capital social. É preciso que a gente entenda, então, o que significa o tal capital social. O capital social para Robert Putnam na verdade, a relação de confiança que existe entre a sociedade civil e o Estado, para que, a partir dessa relação de confiança nas instituições do Estado, as pessoas possam entender a proximidade que tem com as instituições e, consequentemente, agir. Isto é, uma lógica de ação coletiva que é fundamentada em cima da seguinte lógica: quanto maior esse capital social, menores os problemas sociais. Então, se as pessoas elas têm mais confiança no Estado, se as pessoas elas acreditam nas instituições do Estado, se as pessoas buscam se fazer representadas dentro dessas instituições, é claro que o funcionamento, portanto, do Estado tende a ser melhor. Quanto menor, portanto, essa capacidade de capital social, maiores serão os problemas apresentados. O Putnam, então, começa a analisar dentro dessa vertente toda a lógica de ação coletiva que estabelece, portanto, a participação popular. Essa participação popular, ela não pode ser vista apenas como uma obrigatoriedade, como é o caso do voto, né? Existem países como o nosso, como o Brasil, por exemplo, que têm mecanismos de participação política diretos, mas são pouco utilizados, como é o caso do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então há uma necessidade de se entender o capital social a partir da intervenção da sociedade, da comunidade, tá? Seja num bairro, seja numa igreja, seja numa relação
maior como a própria estrutura social nas instituições. Tá? Diante desse argumento, o pensamento putiniano compreende, portanto, uma lógica. Essa lógica significa credibilidade, lógica de ação coletiva, credibilidade nas instituições, fazendo com que os problemas, portanto, sejam menores. Democracia de caráter participativo, especificamente. Tá? O pensamento dele, então, nós vamos colocar agora. Olha aí, os problemas da ação coletiva são resolvidos quando há cooperação social, mediante um conjunto de características da organização da comunidade cívica, confiança, normas, sistemas coordenados e participação ativa nas decisões sociopolíticas. A esse conjunto, Putin deu o nome de capital social, o qual é capaz de gerar outros capitais, o econômico, o político, o educacional, o cultural e o humano. Então, o capital social gera todo esse arsenal, né? Que significa o seguinte, significa que se você tem um capital social menor, vai se estudar a relação disso. Por exemplo, um país como o Brasil, extremamente desigual, desigualdade é um dos maiores fatores, né, de aumento das mazelas sociais no Brasil. A desigualdade, ela tem relação, por exemplo, com a falta de educação. A falta de educação diminui o capital social, claro, tá? As pessoas são mais facilmente enganadas, mas o fato de você ter, por exemplo, uma imprensa extremamente concentrada, tá, no Brasil, pouquíssimos grupos empresariais dominam a comunicação no Brasil, significa menor capital social? Sim, por quê? Porque a informação chega através da alienação, chega e as pessoas não compreendem o que está por trás, portanto, daquela informação. Então, sem dúvida nenhuma, a concentração, né, da informação também é um fator que diminui o capital social, né? A desídia, a preguiça das pessoas. Não adianta também ter uma capacidade educacional ampla se não há uma relação social nisso, se você não tem um embasamento coletivo, se essa lógica não forma uma ação coletiva, né? Já que as pessoas iriam sempre buscar o lado individual. Então a educação, a desigualdade são todos fatores que diminuem o capital social. Portanto, quanto maior a participação popular, menores os problemas sociais, é o que nós colocamos então na sequência. Vejamos. O capital social resume-se nas relações de confiança entre as pessoas, o qual permite que elas se apoiem mutuamente e dessa forma possam evoluir e melhorar a qualidade de vida, na medida em que, quanto maior a participação popular, menores são os problemas sociais e mais desenvolvida é aquela comunidade. Então tá aí a ideia, tá, do sociólogo norte-americano Robert Putin, uma das mais importantes visões universalistas aqui utilizadas. Bom, número 2 da nossa lista é a figura do britânico Thomas Marshall, muito utilizado aqui por nós também, vocês conhecem muito bem, né? Utilizado inclusive nas provas de humanas, ele é o responsável por uma classificação, que é uma das primeiras classificações sociológicas a respeito de como se adquire cidadania, tá? Aqui eu já trago uma discussão a respeito da seguinte relação. Para ele, cidadania é um status adquirido, é um status alcançado, nunca dado pelo Estado, tá bom? Então não é uma relação inata, não vai depender dos governantes, e sim de lutas sociais. Ele faz um estudo muito profundo, tá, no clássico livro Cidadania e Classes Sociais, no qual ele estabelece que esses direitos foram alcançados na Inglaterra, deixar claro, tá bom? Então, as relações, por exemplo, com o Brasil são diferentes, mas o que interessa no conceito dele redacional está fundamentado em cima da ideia de que cidadania é um status alcançado e não dado pelo Estado, é alcançado através de lutas sociais. Então ele faz uma análise em cima da cidadania inglesa, de como isso foi adquirido, e estabelece, portanto, 3 fases. Tá? Essas 3 fases, essa classificação de Thomas Marshall, bastante conhecida, vai dar, então, lugar aí a diversas classificações ao longo dos últimos tempos, tanto na sociologia como, por exemplo, no direito, muito utilizado também por autores como a Maria Helena Diniz, no direito civil. Então, aqui o que é que nós estamos falando? Estamos trabalhando com a noção de cidadania como status alcançado, cidadania como classe, como lutas sociais, partindo do princípio de que existem, então, gerações de direitos. Para a primeira geração de direitos, os direitos civis, que são os direitos de liberdade, tá? São os direitos inatos, tá? O Estado precisa respeitá-los, muito baseado na própria questão de um Estado criado pelos homens, como os contratualistas estabelecem, né? Diante desse fato, o Estado criado através do Pacto Social tem que respeitar esses direitos que são chamados de direitos primários, são chamados de direitos, portanto, naturais. Que direitos seriam esses? A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade
de pensamento, toda a liberdade de ir e vir, todos esses são direitos, portanto, inatos do ser humano e que o Estado não poderia tirar sob hipótese nenhuma. No caso da Inglaterra, esses direitos foram adquiridos, esses direitos chegaram, portanto, às lutas sociais já no século XVIII. Tá? Na segunda fase, a segunda geração de direitos, ela é chamada de direitos políticos. Tá? Nessa segunda fase, os homens lutam pelo direito de voto. O direito de voto é o direito de participação política. Tá? O Estado, criado por um pacto social, precisa ser legitimado, fundamentado pelo povo, pelo cidadão, através de sua participação política. Tá? Então, essa participação se dá através do voto. É bom lembrar que não é como hoje, em que todos votam, né, estabelecido um critério etário especificamente. Né? Antes só os homens votavam, primeiramente os homens que tinham posses, depois os homens como um todo, as mulheres estavam de fora, muito parecido com o Brasil, né, na verdade, né, onde só os homens católicos acima de determinada idade votavam, por exemplo, na Constituição de 1824, na Constituição de 1891 já se estendeu esse voto a todos os homens, com pequenas exceções. Na Constituição de 1934 se estende o voto à mulher, na Constituição de 1988 ao analfabeto. O Brasil tem concepções políticas determinadas a partir da Constituição de 88 que obrigam a pessoa a votar de 18 a 70 anos de idade, torna facultativo o voto entre 16 e 18, acima de 70 anos, e também para o analfabeto, que pode votar mas não pode ser votado. Então, características da aquisição desses direitos, eu citei os analfabetos, que só adquiriram votos, o direito de votar em 1988, mostram, portanto, a luta social que fundamenta o direito político. Então, no caso da Inglaterra, já no século XIX, isso foi colocado. No caso do Brasil, até pouco tempo atrás, os analfabetos não tinham direito de voto. É por isso que não dá para comparar as realidades inglesa e brasileira, e sim o conceito por trás disso, que é a ideia de cidadania como status adquirido, tá? A terceira fase, a terceira geração de direitos, ela vem com os direitos sociais, tá bom? Os direitos sociais são os chamados direitos difusos, coletivos, né? Que são direitos estabelecidos para a coletividade, como o caso nosso, presente no artigo 6º da Constituição Federal, que estabelece saúde, alimentação, proteção à maternidade, proteção à infância, a educação como direitos sociais e, portanto, direitos coletivos. Você não tem uma pessoa sendo prejudicada, você tem, na verdade, a coletividade sendo prejudicada quando você não oferece, por exemplo, uma educação gratuita, universal e gratuita, quando você corta uma árvore. Esse direito é um direito coletivo, tá? Então, a ideia da terceira geração de direitos. O Marshall não esgota sua análise na terceira geração de direitos. É que ele vem a morrer e, evidentemente, os direitos que hoje existem são direitos que estão sendo ainda vivenciados, estão se tornando fato social, mas são tantas as vertentes. Se nós pegarmos aqui o caso dos homossexuais, recentemente dos empregados domésticos, todos eles frutos de grandes lutas sociais que foram alcançadas ou através de leis, né, do Poder Legislativo, ou através de decisões jurídicas como as do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que eu tenho aqui? O pensamento, e é o fácil entender, do Thomas Marshall, um dos autores mais importantes que nós utilizamos nas redações, tá bom? Vamos lá. Pensamento de Marshall, que é sociólogo, relaciona o desenvolvimento da cidadania ao desenvolvimento de cada um daqueles três de seus elementos surgidos e afirmados em cada século. Os direitos civis teriam se formado no século XVIII, os políticos no XIX e os sociais no século XX, isso para a Inglaterra, não é? Os direitos civis foram os primeiros a se formarem, cuja formação se deu basicamente com a adição de novos direitos a um status já existente, que aqui pertencia a todos os membros adultos da comunidade dos homens, lembrando, né, dessa ideia do justnaturalismo, dos direitos naturais e o Estado criado para poder protegê-los. Os políticos começaram a surgir quando os direitos civis já eram uma conquista do homem. A formação dos direitos políticos se caracterizou pela adoção do sufrágio universal, mas não se estabeleceu por completo, né, a igualdade política em todos em termos de direito de cidadania, no Brasil inclusive, o homem, só homem católico, depois o homem como um todo, independente de religião, e somente em 88, no século passado, o direito do analfabeto. Os políticos se entrelaçavam com os direitos sociais, que por sua vez começaram a surgir a partir do século XX, com o desenvolvimento da educação primária pública. E por fim, é fácil entender, ó. O processo de evolução da cidadania realiza-se por meio de lutas pela conquista de direitos ao longo da história. Cidadania pensada por Marshall nos aspectos civil, político e social. A essa paulatina e progressiva evolução das garantias cidadãs são atribuídas várias demandas relacionadas a temas
heterogêneos, como o respeito por etnias, pelos direitos da mulher, dos idosos, das crianças, do meio ambiente, da humanidade, considerada no seu conjunto. Aqui, Marshall trata da seguinte questão: direitos nunca efetivamente eles estão prontos e acabados. Eles são sempre uma busca constante, né? Já que as demandas sociais elas são muito dinâmicas, tá bom? Então tá aí a grande contribuição do sociólogo britânico Thomas Marshall.